Você está prestes a ouvir a incrível história da formação do Sistema Solar. Toda a matéria que atualmente constitui a Lua ou o Sol, assim como aquela que compõe a Terra, as montanhas, os oceanos, o ar que você respira, seu corpo e o solo sob seus pés, estavam originalmente em uma gigantesca nuvem de gás e poeira. Hoje, eu gostaria de fazer você reviver a história agitada e caótica do nascimento do Sistema Solar. Uma história que foi cheia de reviravoltas, de astros furiosamente turbulentos e de colisões de uma violência inacreditável, que permitiram transformar uma nuvem de gás e poeira com quase um ano-luz de largura em uma estrela acompanhada de planetas. Mas vamos recomeçar do início. De acordo com os conhecimentos mais recentes, acredita-se que tudo começou há 4,6 bilhões de anos, no braço secundário da nossa galáxia, a Via Láctea, onde derivam em grande número, no silêncio do espaço, imensas nuvens moleculares ricas em gás e poeira interestelar. Foi dentro de uma maternidade de estrelas semelhante à de Órion ou da Carina que o nosso Sistema Solar provavelmente começou sua vida. É dentro da Terra, a Terra, e de poeira flutuante, que são muito mais ricas em matéria do que o espaço ao redor delas. De fato, aqui encontramos em média algumas milhares a dezenas de milhares de moléculas por centímetro cúbico, enquanto que, em média, há menos de um átomo por centímetro cúbico no espaço, entre as estrelas. Quando sabemos que na Terra, ao nível do mar, há quase 20 bilhões de moléculas por centímetro cúbico, esse número de algumas milhares pode parecer insignificante. E de certa forma é mesmo, pois nessas nebulosas, o volume de 3 vezes o nosso planeta contém, em ordem de grandeza, tanta matéria quanto há no volume de uma piscina olímpica cheia de ar na Terra. Só que essas nebulosas têm dimensões descomunais, podendo ter de dezenas a centenas de anos-luz de largura, e muitas são milhares de vezes mais massivas que o nosso Sol. Regularmente, sob o efeito da gravidade, porções gigantescas dessas nuvens moleculares colapsam sob seu próprio peso, acendendo estrelas, de modo que essas nebulosas só persistem por alguns milhões de anos antes que o gás restante seja aquecido e dispersado pelas estrelas que nasceram ali. No caso do nosso Sistema Solar, acredita-se que foi a transformação de uma estrela massiva em supernova, que, com sua onda de choque, iniciou o colapso de um fragmento da nebulosa, cuja contração deu origem a centenas de novas estrelas. Essas nuvens são tão enormes que os astros raramente nascem de forma isolada. No início de suas vidas, eles geralmente são encontrados agrupados em aglomerados de centenas a milhares de estrelas, que depois vão se dispersando gradualmente. Assim, o nascimento do nosso Sol e de seu conjunto de planetas associados foi muito provavelmente provocado de forma indireta pela morte de uma estrela gigante que chegou ao fim de sua vida, e cujo último suspiro, rico em novos elementos, provocou o colapso de grandes partes da nuvem molecular. Nas meteoritos primitivas dessa época, encontramos evidências, e foi possível analisar a presença em grande quantidade dos restos de elementos radioativos instáveis que só a explosão de estrelas gigantes é capaz de produzir. Veja como se acredita que as coisas aconteceram. As camadas de gás comprimidas pela onda de choque colapsaram lentamente sobre si mesmas, e à medida que a densidade da nuvem aumentava, tudo começou a acelerar e girar cada vez mais rápido. Nem o Sol nem a Terra existem ainda. Mas dentro dessa matéria, em turbilhão, forjada por várias gerações de estrelas mortas, já encontramos os ingredientes, todos os blocos atômicos elementares necessários para sua construção. O processo foi iniciado e nada poderá detê-lo a partir de agora. Dentro da nuvem molecular, cerca de 50 mil anos são necessários para que toda a matéria, inicialmente contida em um volume de quase um ano-luz de diâmetro, se transforme em um disco extremamente turbulento. Uma gigantesca tempestade de gás e poeira gira ao redor da região central, onde 90% da matéria se concentrou. Ao formar uma bolha de gás incandescente que continua a se contrair, esse núcleo de gás comprimido e plasma incandescente é um protossol que ainda não é uma estrela verdadeiramente acesa.
Quase invisível, essa jovem estrela em formação ainda está profundamente enterrada atrás de um véu de gás opaco que ela faz brilhar fracamente no espectro do infravermelho. Ao redor dessa bolha de gás em condensação, os 10% de matéria que não terminaram no centro se achatam e se espalham em alguns milhares de anos, formando um disco de 10 a 20 vezes mais largo do que espesso. É dentro desse disco protoplanetário com aparência de vinil que começa a tocar a pequena música da formação dos planetas. Aqui, dentro da nebulosa de Órion, o telescópio espacial Hubble permitiu identificar cerca de 180 estrelas, cada uma com um disco protoplanetário. No centro de cada uma dessas estruturas reside uma estrela jovem, cuja luz desenha os contornos do casulo de gás que a envolve. Comparados aos 33 anos-luz de diâmetro desse berçário, esses sistemas em formação parecem manchas insignificantes. No entanto, esses ambientes turbulentos já contêm toda a matéria necessária para construir uma quantidade de mundos de vinil. Aqui, na nebulosa de Órion, só resta esperar e deixar o tempo fazer seu trabalho. Pedra por pedra, mundo por mundo, planetas vão se formar em uma sinfonia de colisões e acreções contínuas, que vai começar suavemente no pó para terminar em um impacto estrondoso. Durante as centenas de milhares de anos que se seguem ao nascimento do nosso sistema, e enquanto o gás do disco continua a fluir lentamente em direção ao centro, alimentando com matéria o casulo que envolve a estrela nascente, o grande canteiro de obras dos planetas começa a partir de algumas migalhas sólidas. Pois nesse disco em rotação, 99% da massa está inicialmente na forma de gás, e apenas 1% se encontra na forma sólida. Isso pode parecer pouco para você, mas ainda assim é o suficiente para acumular a massa de um planeta como Júpiter, ou ainda 300 vezes a da Terra. Nesse ambiente extremamente aquecido pela grande quantidade de elementos radioativos da explosão da supernova, as partículas de poeira, que se esfregam ou se atritam continuamente, criam eletricidade estática e começam a se aglomerar, a se grudar. Em apenas alguns milhares de anos, esses minúsculos grãos de poeira se aglutinam sob a ação das forças eletrostáticas ou pela fusão parcial de sua superfície. E assim, à medida que vão se grudando ao sabor das colisões suaves, eles aumentam de tamanho a ponto de alguns chegarem a dimensões da ordem do centímetro. Esses são os pontos de partida de todos os planetas futuros. Dê a esses germes mais alguns milhares de anos e alguns deles se tornarão blocos com cerca de 1 quilômetro de diâmetro. E então, a acumulação contínua de rochas do tamanho de grãos de areia acabou formando monstros do tamanho de pequenas montanhas. Após alguns quilômetros de diâmetro, a gravidade passa a controlar o crescimento, pois os blocos se tornaram grandes o suficiente para começar a atrair a matéria ao seu redor. É o início dos processos de acreção no disco. Os elementos se aglomeram, se juntam, os blocos colidem e se chocam. Às vezes, colisões violentas em alta velocidade os pulverizam e tudo recomeça do zero. E outras vezes, após o contato, a matéria se agrega e forma elementos maiores, até que alguns atinjam o estágio de planetesimal, uma espécie de esferas irregulares que tem entre 10 e 100 quilômetros de diâmetro. Quase todos os cometas e asteroides que povoam nosso sistema solar hoje são vestígios desses planetesimais que chegaram até nós desses tempos remotos. E esses enormes blocos, que se contam aos milhões e cuja massa acumulada corresponde a dezenas de vezes a da nossa planeta, viajam em alta velocidade e em todas as direções. Nesse ambiente caótico e turbulento, os planetesimais se lançaram em um processo de acreção incontrolável, um canteiro de construção e destruição contínua. Frequentemente, as colisões são tão violentas que os protagonistas desse drama são despedaçados em rangidos apocalípticos. Mas acontece mais raramente que o ângulo e a velocidade do impacto permitam que os elementos se fundam e os blocos que sobrevivem aos impactos maiores continuam a crescer, a ponto de dar origem aos primeiros embriões planetários,
cuja massa é da ordem da Lua até Marte. Ainda hoje encontramos no nosso sistema solar corpos como Vesta ou Ceres, cuja dimensão você pode ver aqui comparada à da Lua, e que tem massa intermediária entre os planetesimais e os embriões planetários. Testemunhas desses tempos remotos, movendo-se nas proximidades do Sol, lá onde o disco está relativamente empobrecido e onde a poderosa radiação da jovem estrela impede que a água presente na nuvem se transforme em gelo, o crescimento dos embriões planetários, que são exclusivamente constituídos de ferro e rochas, é lento e trabalhoso. E após 1 a 2 milhões de anos de processo de acreção, encontramos na região interna do Sistema Solar apenas corpos que não chegam nem a 1 a 10% da massa da Terra. Mas ao contrário, além do que chamamos de linha das geleiras, que corresponde à distância a partir da qual estamos suficientemente afastados do calor da jovem estrela. Para que a água exista na forma de gelo, o crescimento dos blocos foi extremamente mais eficiente. Pois a água congelada, que funciona como um agente de ligação, permitiu que os elementos iniciais crescessem rapidamente em tamanho e formassem embriões planetários compostos metade de água congelada e metade de rochas. E é por isso que em apenas cerca de 1 milhão de anos, ou seja, um período de tempo ínfimo diante da escala vertiginosa dos tempos cósmicos, o disco protoplanetário do Sistema Solar externo já contém núcleos de planetas gigantes, com massas de 5 a 20 vezes a da nossa Terra. Núcleos que vão continuar crescendo rapidamente, sugando o gás ao redor. Assim, e de forma totalmente contraintuitiva, os planetas mais imponentes do Sistema Solar, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, se formaram mais rapidamente do que os pequenos planetas rochosos. Acredita-se que Júpiter foi o primeiro planeta a ver o jovem Sol nascer. Sendo a mais massiva e a primeira a chegar ao cenário, ela é a primeira a se servir da reserva inexplorada de poeira e gás que ainda deriva no disco protoplanetário. Assim, em apenas 1 milhão de anos, o embrião planetário mais ousado se transformou na imponente gigante gasosa Júpiter. Ao ficar com a maior parte, deixou para os outros planetas gasosos menos gelo, gás e poeira à deriva para aproveitarem. O crescimento repentino de Júpiter vai frear consideravelmente o desenvolvimento de todos os outros planetas gasosos. Ao se alimentar da matéria à deriva, ainda abundante, Júpiter também desacelerou um pouco, o que fez com que desviasse de sua trajetória orbital. E o planeta começou a espiralar em direção ao Sol, atravessando parte do jovem sistema. O gigante gasoso abriu um grande caminho, arrastando o material do disco e continuou a crescer, até se tornar o planeta mais massivo do Sistema Solar. Hoje, Júpiter tem cerca de 320 vezes a massa do nosso planeta e 2,5 vezes a de todos os outros planetas juntos. Saturno nasceu pouco depois de Júpiter, e embora tenha um tamanho comparável, como você pode ver nesta imagem, ela tem quase 3 vezes menos massa. A razão para isso é que os elementos mais pesados já tinham sido colhidos pela gigante Júpiter quando Saturno se formou. E por isso, ela teve que se contentar para o seu crescimento com os gases mais leves. Quanto às gigantes de gelo, Urano e Netuno, elas foram os últimos planetas gasosos a se formarem, chegando em um momento em que as emissões do jovem Sol já haviam dispersado parte dos gases de hidrogênio e hélio que compunham o disco externo. Elas tiveram consideravelmente menos matéria para absorver e por isso são ainda menores. Durante muito tempo, Urano e Netuno foram um mistério, pois suas distâncias em relação ao Sol são tão grandes que não puderam encontrar nessas regiões distantes matéria suficiente para atingir os tamanhos que conhecemos hoje. O que isso sugere é que os dois gigantes de gelo se formaram muito mais perto do Sol, talvez até nas órbitas atualmente ocupadas por Saturno e Júpiter. E só muito mais tarde é que elas migraram para o exterior, onde se encontram hoje. Enquanto os planetas gigantes abrem sulcos no disco no centro do sistema, a contração gravitacional faz com que a pressão e a temperatura aumentem o suficiente para acender o Sol ali. Altamente instável, ele está então em uma fase chamada de tetoria,
Durante vários milhões de anos, a jovem estrela é tomada por violentos acessos de fúria que se manifestam através da presença de um campo magnético em rápida rotação, capaz de lançar pelo sistema potentes jatos de matéria a velocidades que podem chegar a 300 km por segundo, ou seja, vertiginosos, a 0,1% da velocidade da luz. Essa jovem estrela também pode, em questão de alguns dias ou até mesmo algumas horas, aumentar bruscamente sua intensidade luminosa em um fator de 40. Os ventos solares e os fluxos de partículas carregadas, que são milhões de vezes mais poderosos do que aqueles que conhecemos hoje, vão limpar progressivamente o disco interno. Ao expulsar grande parte do gás residual, a estrela acaba freando bastante, enquanto mais longe no disco, ainda relativamente rico em gás. A influência gravitacional de Júpiter forma ondas de densidade no disco que se desenham na esteira de sua órbita e agem como tais. Uma barreira impede que a maior parte da matéria, ainda em rotação, penetre no sistema solar interno, colocando assim os planetas rochosos em regime de restrição. Paralelamente, essas ondas de densidade fazem com que Júpiter perca energia orbital e depois Saturno. Começam a migrar lentamente para o Sol, alimentando-se da matéria encontrada no caminho. Ao chegar à posição atual de Marte, Júpiter para e sua órbita entra em ressonância com a de Saturno, que o seguia em sua trajetória. Juntas, as duas gigantes sincronizam suas velocidades em suas respectivas órbitas, de modo que Saturno completa 2 órbitas enquanto Júpiter faz 3, com a estranha consequência de inverter a direção de sua migração e enviá-las de volta de onde vieram, para órbitas mais distantes. No final, a passagem das duas gigantes gasosas pelo interior do sistema é relativamente curta, apenas algumas centenas de milhares de anos. Mas suas consequências são imensas, pois essa passagem deixa para trás um sistema solar interno transformado. A chegada e o recuo das duas gigantes alteraram as órbitas das protoplanetas em formação. Ao agitar e redistribuir a matéria, ela favoreceu colisões gigantescas, impediu a formação de alguns mundos e interrompeu o crescimento de outros. Acredita-se assim que a migração de Júpiter para o sistema solar interno seja responsável pelo tamanho relativamente pequeno do planeta Marte. O disco, que perdeu grande parte de sua imponência e ficou consideravelmente mais fino, agora atinge uma densidade tão baixa que os raios X e ultravioleta emitidos pela estrela abrem um buraco cada vez maior nele. Até que cerca de 10 milhões de anos depois que a estrela no centro se acendeu, o gás que compõe o disco protoplanetário termine de se dissipar completamente. Júpiter, Saturno, mas também Urano e Netuno são então como veleiros, privados de vento pela dissipação do disco, e sua migração para. Para os planetas gasosos, o crescimento agora está terminado, pois o gás do qual eles se alimentavam já desapareceu. A janela de formação desses planetas se fechou, no final, para passar da nebulosa de gás e poeira para uma estrela cercada de planetas. E com o disco praticamente limpo, o processo foi muito rápido. Se reduzirmos os 4,6 bilhões de anos de existência do nosso sistema solar à duração de uma vida humana de 85 anos, então esse período representa apenas 2 meses. Nesse sistema jovem, com apenas 10 milhões de anos, e no centro do qual agora reina uma estrela que se estabilizou e começa a entrar lentamente em sua sequência principal. 99,98% da massa total está no Sol, enquanto todo o resto, planetas, asteroides e cometas juntos, ficaram apenas com as migalhas. E entre esses 0,02% restantes, a maioria acabou em Júpiter. À primeira vista, o sistema agora parece quase em equilíbrio e tranquilo. As órbitas dos planetas gigantes externos se estabilizaram e se espalharam, enquanto os pequenos planetas rochosos completam sua formação. Exceto que na parte interna do sistema, as órbitas da pequena dúzia de protoplanetas restantes ainda são amplamente instáveis e serão necessários de 50 a 100 milhões de anos. Assim, com grandes impactos e colisões raras, restaram apenas os 4 planetas rochosos que conhecemos.
É ao final dessa fase de eliminação que se forma, após uma colisão entre a prototerra e um corpo do tamanho de Marte, a Lua. Na escala de todo o sistema, as colisões maiores agora são extremamente raras e nas trajetórias das órbitas ainda imperfeitamente limpas. Agora restam apenas detritos suficientemente massivos para resistir à intensidade das radiações ultravioletas da jovem estrela. Mas essa calma é apenas aparente, na verdade, nas sombras, uma tensão está presente. Mesmo que os planetas pareçam girar em harmonia, na verdade eles não estão em seus devidos lugares e em paz, pois o disco de gás e poeira que desapareceu tinha um efeito estabilizador, mantendo os planetas em órbitas aproximadamente circulares. Sem ele, o jovem sistema solar começa a deslizar lentamente em direção a um novo caos. Essa calma relativa permaneceu por quase 500 milhões de anos. 500 milhões de anos durante os quais 5 planetas gasosos do sistema travaram em silêncio e à distância um perigoso jogo de influência. Sim, você ouviu direito. Acredita-se que nesses tempos antigos havia muito provavelmente um planeta gasoso extra, assim como um imponente disco externo que devia conter de 20 a 30 vezes a massa da Terra na forma de bilhões de planetesimais. E para entender por que esse disco de corpos gelados e esse imponente quinto planeta desapareceram hoje, é preciso voltar ao estado do Sistema Solar como ele era pouco tempo depois do desaparecimento do disco de gás. Nesse momento, os planetas gasosos estavam em uma configuração orbital muito mais compacta do que estão hoje, e principalmente em um estado de tensão silenciosa durante centenas de milhões de anos. O leve desequilíbrio gravitacional latente é absorvido pela presença do disco de planetesimais externo, que serve como uma espécie de amortecedor e absorve a energia das interações planetárias. Ao se desfazer continuamente desses elementos, devido às ressonâncias orbitais, mas com sucessivas ejeções, o disco vai se afinando e se torna leve demais para conseguir estabilizar as órbitas dos gigantes gasosos. O equilíbrio se rompe e uma das gigantes sai então da ressonância e um caos, ou melhor, uma instabilidade dinâmica começa. Rapidamente, as tensões gravitacionais exercidas pelas gigantes fazem com que suas órbitas se cruzem. E, à medida que se aproximam e trocam energia orbital, o equilíbrio que as une acaba por se desfazer completamente. Segue-se um balé tão desordenado quanto complexo, onde as órbitas são perturbadas. Os planetas do Sistema Solar externo abandonam suas órbitas compactas e quase circulares para adotar trajetórias altamente excêntricas ao redor do Sol. E enquanto o quinto planeta é ejetado do sistema, ou, no mínimo, enviado para seus confins, as trajetórias de Urano e Netuno são modificadas, a ponto de fazê-los cruzar seus caminhos. O imenso campo de detritos do cinturão externo, onde se encontram os raros planetas isimais que não foram engolidos, é perturbado pela chegada dos dois planetas. Os bilhões de blocos de rocha e gelo que estavam nesses confins gelados do Sistema Solar vão se dispersar. Como você pode ver nesta simulação, que mostra os poucos milhões de anos que precedem e seguem a instabilidade. Todos os elementos desse cinturão contêm de 20 a 30 vezes a massa da Terra. Sob a forma de bilhões de blocos de vários quilômetros de largura, são lançados em todas as direções e vão provocar uma chuva de cometas e asteroides por todo o Sistema Solar. E enquanto alguns são lançados em direção ao Sistema Solar exterior e vão alimentar a distante nuvem de Oort, outros continuam à deriva próximos aos planetas gasosos. Acredita-se que algumas luas, como Tritão ou Hiperião, por exemplo, sejam elementos do cinturão destruído que foram posteriormente capturados. Se sabemos que o surgimento desse ponto de ruptura e o desencadeamento dessa nova chuva de pedras e gelo envolve um quinto planeta, é que as leis da gravidade nos dizem que, para que 4 planetas gigantes possam sobreviver a esse jogo de bilhar cósmico e acabem no estado de equilíbrio como o que observamos hoje, é necessário que tenha existido nesse cenário um elemento turbulento, com trajetórias incertas desde a origem. Um quinto planeta que teve seu vínculo gravitacional que o ligava ao sistema rompido ou enfraquecido, a tal ponto que esse planeta hoje possui uma órbita tão distante do Sol
que ainda não o detectamos. Alguns pesquisadores realmente suspeitam da existência, dentro do nosso sistema solar, de um hipotético nono planeta, que estaria em uma órbita terrivelmente elíptica, dando a volta em nossa estrela em cerca de 10 a 20 mil dos nossos anos. Embora provavelmente esteja à deriva no espaço distante, esse planeta ainda estaria preso ao Sol, do qual só se aproximaria, no máximo, a 200 unidades astronômicas, ou seja, 7 vezes a distância que separa o Sol de Netuno. Com essa nova instabilidade, um a um, os milhares de embriões de planetas gelados que ainda estão presentes na distante periferia do Sistema Solar serão ejetados pela passagem regular dos planetas gigantes em seu setor. E a cada ejeção, esses elementos retiram um pouco da energia orbital das gigantes e assim vão arredondando progressivamente os ângulos de suas órbitas, até que o sistema encontre mais ou menos a configuração que conhecemos hoje. A deriva de Netuno em direção ao sistema solar externo também causa estragos no cinturão de asteroides. Hoje, essa faixa esparsa de corpos rochosos, que fica entre 2 e 4 unidades astronômicas do Sol, possui uma massa total que representa apenas uma fração de 1% da massa da Terra. Mas no início do sistema solar, esse cinturão de asteroides era muito mais densamente povoado e possuía matéria suficiente para formar de 2 a 3 outros planetas do tamanho da Terra. Mas as influências gravitacionais de Netuno e Júpiter praticamente vão romper o cinturão e lançar muitos asteroides e cometas para o interior do sistema, onde eles vão provocar durante quase 100 milhões de anos um bombardeio massivo em todos os planetas rochosos. Essa chuva constante de pedras vindas do céu vai trazer desolação ao nosso planeta, mas também, em quantidade considerável, um pequeno tesouro na forma de água incrustada nas rochas vai ajudar a encher os oceanos. Dessa fase de bombardeio intenso, a Terra não guardou nenhum vestígio na superfície, pois a renovação constante da superfície apagou os impactos. Mas a Lua, assim como Mercúrio ou Marte, ainda guarda até hoje as marcas, na forma de numerosos crateras de impacto. Esse foi o último grande evento marcante da história agitada do Sistema Solar. Desde essa época, o movimento dos planetas em suas órbitas permaneceu praticamente inalterado, seguindo o ritmo com uma precisão quase de relógio. Há mais de uma década, somos capazes de observar diretamente sistemas planetários em formação por meio de telescópios como o James Webb ou o radiotelescópio ALMA, que, ao coordenar dezenas de antenas de rádio, é capaz de nos fornecer imagens tão detalhadas quanto as que seriam produzidas por um único telescópio de 16 quilômetros de diâmetro. Nessas imagens impressionantes, podemos ver que esses sistemas em formação estão indiscutivelmente cercados por mundos em formação, que se revelam para nós através dos sulcos que traçam em seu caminho. Dentro de cada um desses discos, provavelmente está acontecendo a fascinante sinfonia da formação de embriões de planetas. Aqui está HL Tauri, um jovem sistema estelar localizado a cerca de 450 anos-luz da Terra, provavelmente com menos de 100 mil anos de idade, cujas regiões luminosas podemos observar. Um disco de matéria 3 vezes mais extenso do que a órbita de Netuno, rico em poeira e blocos do tamanho de pequenas bolinhas. Aqui, cada uma das faixas que separam os anéis de poeira e rocha aquecidos pela estrela foi escavada pela presença de embriões de planetas. Provavelmente era algo assim que o nosso sistema solar parecia em seus primórdios. Aqui, nesta outra imagem, podemos ver localizada a cerca de 400 anos-luz de nós, um sistema abrigando uma jovem gigante gasosa em formação. Localizada 4 vezes mais longe de sua estrela do que Júpiter está do Sol e tendo uma massa quase 4 vezes maior, esse planeta ainda inacabado possui temperaturas de superfície que chegam perto dos 1000 graus Celsius. Com sua presença imponente, a gigante cavou uma cavidade no disco do qual se alimenta, chegando a se cercar de seu próprio disco de acreção, dentro do qual luas devem estar nascendo.
Observar o berço dos planetas no momento em que sua estrela se acende nos permite, indiretamente, compreender melhor nossa própria gênese, pois em todo o universo os mesmos princípios estão em ação. A história se repete. Foi estudando esses sistemas, localizados a vários anos-luz de nós, que descobrimos que a história do nosso foi muito mais agitada do que pensávamos inicialmente, e que os planetas gigantes não nasceram em suas órbitas atuais, mas migraram ao longo do tempo. Da próxima vez que você olhar para o céu, pense nos mundos que estão se formando, cujos destinos foram transformados pelas migrações de Júpiter, por todos esses planetas que foram expulsos de seus lares. Enfim, se você quiser se divertir pensando nas influências que certas estrelas ou planetas poderiam ter sobre nós, abrace a astronomia. Sean, obrigado pela sua ajuda na escrita deste novo episódio e também por mais uma vez me permitir tomar alguns atalhos. Ao longo das últimas 2 décadas, você viu os modelos e as perguntas evoluírem com o tempo. O que mais te surpreendeu em todas as descobertas recentes? Então, do lado dos modelos, sempre há novas ideias indo para todos os lados. E eu adoro isso, acho que isso é sempre uma coisa boa. No nível das observações ou medições, 2 coisas me marcaram nos últimos 5 a 10 anos. Uma delas são os meteoritos. Há cada vez mais medições de meteoritos que são cada vez mais precisas, que podem nos informar sobre os blocos de construção dos planetas telúricos, a montagem da Terra, na verdade. Então, quais materiais formaram a Terra e em que ordem eles se juntaram? É impressionante o nível de detalhe que conseguimos com meteoritos e rochas terrestres ao compará-los. Por outro lado, há medições astronômicas, com o telescópio ALMA, em particular, o radiotelescópio, que observa discos ao redor de estrelas jovens. Então, essas são um pouco as condições iniciais de formação. É aí que os planetas estão se formando e isso nos informa sobre as condições que finalmente levaram à formação dos planetas no sistema solar. Então, dos 2 lados, temos um pouco do que aconteceu antes e do que temos agora, e isso nos alimenta, os modelos e os cenários, muito. Neste vídeo, sobrevoamos os principais pontos do cenário mais sólido que temos hoje, mas existem outros, atualmente menos robustos, certo? Você pode me falar sobre como vocês trabalham para conceber esses modelos? É verdade, não existe um único cenário, mas sim vários. Então, o que fazemos é tentar criar um cenário, uma história, para explicar o que observamos agora, hoje. Mas a ação aconteceu há 4,6 bilhões de anos, então a gente volta no tempo, mas não pode realmente voltar para ver o que de fato aconteceu. Construímos esses cenários usando processos físicos, como blocos de Lego, como gosto de dizer, e a gente junta eles para tentar fazer algo parecido com o que observamos. E o modelo do qual falamos neste vídeo é um modelo comum, existem outros que se baseiam em outros processos físicos. É verdade, eles são um pouco concorrentes. E o que fazemos agora na ciência da formação planetária é tentar diferenciar, tentar falsear. Nunca podemos provar que um dos cenários está correto, mas podemos provar que não está correto, que é falso. Então construímos algo que é muito bonito e em seguida tentamos destruí-lo diretamente. Ao falseá-lo, se conseguirmos e se não conseguirmos falseá-lo, então ele continua sempre plausível.